Bom dia, pessoal do terceiro ano. Vamos corrigir a nossa prova, tá? Nossas 10 questões que caiu para vocês aí. Fazer alguns comentários. Eu coloquei as questões assim que eu achei mais pertinentes, né, no quadro, para a gente poder debater um pouquinho, tá? Então, a questão número 1 não está no quadro, tá? Porque ela era teórica. Do refino do petróleo obtém-se a fração que constitui o GLP, gás, né, liquefeito de petróleo, cuja composição química predominante consiste de hidrocarbonetos. Ali tinha as opções, né, gente, ramificada, alicíclica, aromática, saturada e insaturada. Então, tem uma parte do livro de vocês que falava só sobre hidrocarbonetos. Se não me engano, eu pedi como um trabalho tema, um trabalho teste, tá? Para vocês comentarem sobre o hidrocarboneto. Foi na aula que a gente comentou sobre a coluna de destilação e eu comentei com vocês que era hidrocarbonetos saturados, tá? Então, seria uma parte teórica que eu disse que ia cair na prova. A questão número 2, tá? Que tá aqui no quadro, ela gerou alguma polêmica, tá? Onde comenta assim: o nome da IUPAC do composto abaixo é. Aí eu coloquei alcano, alceno, alcino, alcadiano, nenhuma das respostas, tá? E houve um comentário de, professora, mas eu coloquei nenhuma das respostas porque não é o nome, né, de uma nomenclatura de cadeia ramificada. Bom, eu poderia ter pedido, né, gente, deu o nome da cadeia ramificada, aí seria aquele 1,2 metil ou dimetil, né? Aquela nomenclatura que a gente viu nos últimos exercícios ali. Só que eu disse que não ia pedir aquilo, tá? Mas aí eu olhei ali nenhuma das respostas, aí ficou um pouco, né, meio fora do contexto. Então eu confesso que ela ficou dúbia, tá? Então eu considerei alceno em nenhuma das respostas, tá, pessoal? Porque a minha intenção era sobre a saturação do composto, tá? Então, a saturação do composto, ela tem ligação dupla, tá? Então, nós estamos falando de uma cadeia de alcenos, certo? O pessoal que colocou nenhuma das respostas, eu entendi, eu compreendi a resposta deles, tá? Porque eles estavam querendo me dizer que em relação ao alcano, alceno, alcino, era nomenclatura de cadeias ramificadas. Então eu considerei as duas, tá, gente? Para também não prejudicar vocês, porque eu não sabia também quem tinha visto todos os vídeos, tá? Então eu fiquei naquela dúvida quando eu postei o vídeo do que eu iria pedir na prova, tá? E o que eu não iria pedir, e cadeia ramificada, nomenclatura de cadeia ramificada eu não ia pedir. Mas aí, para não criar tanta polêmica, eu considerei as duas, tá? A questão 3 é o nome do composto de fórmula estrutural. Abaixo, possui quantos carbonos na cadeia principal? Então, aqui, gente, na questão 3, nós temos uma cadeia de alcenos, tá? Essa cadeia de alcenos, gente, para eu achar uma cadeia principal, eu preciso que a minha insaturação esteja na cadeia principal. Então, muitos colocaram ali, colocaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocaram a questão D, 7, tá? Mas não é, gente, não é a questão 7, tá? Por quê? Muitos colocaram essa resposta aqui, ó, contaram a quantidade maior de carbonos. Só que não se deram conta que nós estamos trabalhando com uma cadeia de alcenos. E, conforme as nossas aulas, né, eu disse que a cadeia principal de alcenos e alcinos, a minha dupla ou a minha tripla, teria que estar na cadeia principal. Então, a minha cadeia principal é essa aqui, ó. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a questão número 3 é a alternativa C, tá? A questão 4, ela faz um comentário da umbeliferona, é obtida da destilação de resinas vegetais e é usada em cremes de loção para bronzear. Classifique sua cadeia como? Então, ali está o desenho do composto orgânico, que é esse aqui, tá?
E aí tinha várias alternativas. A alternativa correta é cíclica. Ela é cíclica? Ela é cíclica. Ó, uma cadeia cíclica, são cadeias fechadas, ó, tá? Que apresentam anel, por ser ciclo, tá? Aromática. Tem aromaticidade? Tem, tá aqui ele, ó, o anel benzênico. Então ela é aromática, tá? Mononucleada, ela é mononucleada porque a aromática, que é o benzeno, só aparece uma vez. Então ela é mono, tá? Se aqui fosse uma aromática, essa aqui não é aromática, essa aqui é uma ligação dupla comum, tá? A aromaticidade é essa representação aqui, ela pode ser representada assim, lembra que eu falei na aula? Ou eu posso simplesmente fechar isso aqui e fazer um redondinho aqui no meio, tá? Então ela é mononucleada. Mono porque apresenta apenas um núcleo, tá? Então alternativa B de bola, tá? B de bola. Bom, a questão 5, quais são os dois elementos químicos que deram origem ao nome hidrocarboneto? Hidrogênio e carbono. Fiquei até com vergonha de fazer essa questão aqui pra vocês, tá, gente? Mas ó, faz parte do conteúdo, vocês me desculpem, tá? Mas é vergonhoso essa questão aqui. A questão 6. Qual hidrocarboneto tem fórmula geral? CmH2n-2, tá, gente? De novo, eu considerei duas respostas. O alcino, né, que tem essa fórmula geral aqui, e os alcadienos, tá? Como eu disse que eu não ia pedir alcadieno, quem são os alcadienos? Os alcadienos são aqueles que têm ligação dupla alternada, né? E aí eu disse para vocês que não ia pedir alcadienos. Como a gente tá naquele assim monólogo, só eu falando, eu não sei o que vocês estão pensando ou o que vocês estão visualizando em relação às aulas, eu considerei os dois, tá? Então, alcinos e alcadienos, tá? Questão 7 era teórica, era sobre o desenvolvimento de Wöhler em 1828, tá? Que era a alternativa A, provou a possibilidade de se sintetizarem compostos orgânicos usando compostos inorgânicos, tá? Então, essa questão aqui, certo? Que até eu fiz no quadro para vocês e tem no livro de vocês essa fórmula, né? Que ele fez a transformação de compostos inorgânicos a partir de... fez composto orgânico a partir de inorgânico. A síntese da ureia, que foi o que eu comentei com vocês. A questão 8, eu coloquei aqui no quadro, tá? Faz um comentário, uma característica da cerveja, que dá o gosto amargo, né, da cerveja, deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionando a bebida durante sua fabricação. A forma estrutural do mirceno apresenta. Então, ali tem várias opções, tá? Então, a opção correta é cadeia carbônica acíclica e insaturada. Então, ela é acíclica, ela é aberta, tá? E insaturada porque ela possui compostos de ligações duplas, tá? Essa era a questão 8. A questão 9, quantos átomos de carbono possui a cadeia principal da molécula representada abaixo? Essa questão aqui, a questão 9, sim. Aí, como nós estamos trabalhando apenas com cadeias de ligação simples, apenas cadeias de alcanos, ó, só ligação simples, aí sim eu vou contar a maior quantidade de carbono na minha cadeia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A principal poderia ser essa com 6, mas vamos ver se a gente acha uma outra que tenha maior quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso achar essa aqui com 7 carbonos. Os demais
Ó, os demais são radicais, tá? Então, a questão 9 era a alternativa D de dado, 7 carbonos na principal. E a questão 10, ela faz um comentário, ela fez um desenhinho, eu fiz só, né, a caveirinha dele aqui, que pergunta as quantidades totais de átomos de carbono terciário. Então, terciário é aquele átomo de carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, esse é o terciário. Então, esse aqui do meio é o terciário. Então, eu tenho ali um carbono terciário na minha fórmula molecular, tá? Secundário. Bom, secundário eu não tenho nenhum aqui, tá? Não tenho nenhum secundário, então é 0. E primário eu tenho 1, 2, 3. São aqueles carbonos de extremidades de cadeia, ó, são todos eles primários, né? Então, primário eu tenho 3 carbonos primários. Então, a alternativa correta da questão 10 é a letra B. 1, 0 e 3, certo? Bom, gente, com isso a gente fica corrigida a nossa prova, tá? Eu queria fazer um comentário também em relação àqueles que gabaritaram a prova. Eu tive que descontar e colocar 68, né, o valor da prova, por causa do trabalho bônus, que valia 2. Aí, quando eu fui colocar 70, o sistema não aceitou mais de 100, então eu tive que começar a descontar alguma coisa ali, o resto já estava digitado. Comecei a descontar, então dei 68 na prova. Teve uns que tiraram 1,2, 1,6 no trabalho bônus. Eu arredondei já, porque aí eu tirei da prova e arredondei no trabalho bônus, tá? Eu procurei ajeitar de uma maneira que ficasse bom para todo mundo, tá? Então, alguns e-mails que chegaram para mim: professor, eu gabaritei a prova e tirei 68, tá? Então, só para avisar que quem gabaritou a prova ficou com 68 por causa dos 2 pontos do trabalho bônus que ultrapassavam os 100 pontos, tá? Então, a gente fica por aqui. Aqueles alunos que não entregaram a prova, né, gente, no prazo, infelizmente a gente não vou poder aceitar mais, porque o gabarito já está à disposição de vocês. E aí a gente vai ter que ver, então, uma outra alternativa aí com a escola para ver como é que a gente vai recuperar isso aí, tá? Então, a minha parte está feita, corrigida, prova fácil, com o conteúdo que a gente viu, tá? Não pedi nomenclatura de cadeias ramificadas, isso aí provavelmente eu vou pedir no segundo bimestre, tá? Então, não eliminem o livro do primeiro bimestre, porque a gente vai usar ainda, tá? Eu vou fazer alguns exercícios ainda de alcenos e alcinos de cadeia ramificada, para a gente poder pular com tranquilidade e confiança para o nosso segundo bimestre, utilizando o nosso livro do segundo, tá? Então, um abraço para todos, espero que fiquem todos bem.